E os sobrenomes do nosso vídeo de hoje vão ser Marcon, Groff e Zanelato. Portanto, fica aí caso você pertence a essas famílias. Óbvio, principalmente se você comentou aqui embaixo para eu falar sobre esse seu sobrenome. Fica aí, repetindo, Marcon, Groff e Zanelato. Primeiramente, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e não esquecer de ativar o sininho das notificações. Isso é importante para você continuar recebendo o conteúdo do Lenguamare, ok? Então, se o conteúdo também for interessante para você, não deixa de compartilhá-lo nas suas redes sociais, com os amigos, com a família, porque a gente consegue construir uma comunidade maior de descendentes de vênetos e pessoas interessadas pela cultura vêneta. Muito bem? Me chamo Fernando Menegatti, sou qual é o canal Lenguamare e tite-se bem-visto. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é muito bem-vindo. Portanto, falando aqui desses sobrenomes, antes da gente falar dos nossos sobrenomes, bem dizer, eu convido você para fazer parte do grupo do Lenguamare no WhatsApp. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Esse grupo é um grupo fechado, você pode participar lá. Eu mando informações, eu mando notícias, eu mando coisas relacionadas com o vêneto, com a cultura, com a língua vêneta e entre outras coisas. Então não deixe de fazer parte lá. Você entra com o seu contato e faz parte aí do grupo. E obviamente eu vou estar disponibilizando também uma aula introdutória, uma aula apenas, pessoal, uma aula introdutória de língua vêneta. Isso você pode participar, vai ser gratuito, ainda estou programando aí o dia, mas entra aqui no grupo e não deixa de manifestar. Me encontra lá no grupo, enfim, eu sou administrador, e manifesta, ó, Fernando, eu gostaria de participar dessa aula aí. E aí a gente está programando um dia, enfim, uma data que fica bacana, um horário que fica legal para todo mundo participar, porque é algo que foi pedido aí por muitas pessoas, ok? Então, uma aula introdutória de língua vêneta. Não precisa saber falar nada, não precisa saber falar italiano, não adianta saber falar italiano, não precisa falar vêneto. É assim como um curso de uma aula qualquer, por exemplo, um curso de inglês, um curso de qualquer outra língua. Você não precisa chegar lá sabendo falar a língua, tá bom? Vocês podem simplesmente sabendo falar português e entendendo português, né? Porque eu explico o vêneto por meio do português para vocês. Uma aula introdutória, então não deixa de fazer parte. Vamos lá, falando dos nossos sobrenomes, começando pelo primeiro, Marcon. Marcon aí significa algo que não está muito na cara, talvez, né? Mas é um nome que ele significa dedicado ao deus Marte, dedicado ao deus Marte. Quem era o deus Marte? O deus da guerra, obviamente. Então, eu até trouxe um breve relato aqui do nosso deus Marte, então deus romano, filho de Júpiter e Juno, então equivalente também a Ares na mitologia grega, né? A mitologia greco-romana, né, que se costuma dizer porque elas têm muita proximidade uma com a outra. Em contraste com a sua irmã Minerva, então, né, que ela representa, Minerva representa a guerra justa e diplomática, Marte, ele era o deus da guerra sangrenta, da guerra violenta, né, com características muito agressivas. Então, Marcon significa dedicado ao deus Marte. Olha aí para você que pertence a essa família é tão conhecida e a gente tem muitos e muitos sobrenomes, né? Um estoque assim fantástico, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha de sobrenome Marcon. Agora você sabe o significado do seu sobrenome também. Não precisa nem dizer que é um sobrenome tipicamente da região do Vêneto, típico da região do Vêneto, né? Marcon é a região do Vêneto e obviamente ele se encontra por todos os locais do Vêneto. Então aqui é preciso saber de onde veio a sua família, mas é um sobrenome muito popular aqui e lá também. Ok? Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos da notificação. Nosso segundo sobrenome é o sobrenome Groff. Sobrenome Groff. Ah, mas esse sobrenome é alemão? Bem, poderia dizer que sim, mas também faz parte aí da Península Itálica, mais precisamente na região do Trentino, né, Alto Adige, enfim, Tirol, sul do Tirol, como vocês queiram chamar. Eu sei que existe aí uma briga quanto a isso. O que acontece? Poderia derivar do termo germânico Groffel, Groffel, que significa tecidos, panos, e talvez isso aqui, segundo a pesquisa, possa indicar o progenitor aí de um negociante de tecidos, um negociante de panos, coisas que realmente estavam em voga naquele período na Idade Média, ok? Esse tipo de negócio, né, de mercadorias que se espalhavam por meio das estradas, das ruas, né? Ou de uma alteração também arcaica do termo germânico medieval Greif, que significa emocionante.
emocionante. Aí eu não saberia, a pesquisa não apontou por que, né, levaria essa palavra, mas sim o termo em si. Greif também significa emocionante ou Groffel, que significa tecidos e panos, e então a gente teria uma lógica atrelada a um comerciante, né? O sobrenome então Groff, como eu falei para vocês, na pesquisa aponta que é trentino, especificamente do Trento, e a gente sabe que é uma região que abrigou muitos povos de origem germânica, como os cimbros, ladinos, os móquinos, e, porém, em nível de língua, às vezes as pessoas confundem etnia com línguas. Em nível de língua existem várias outras línguas ali, é uma região bem rica nessa questão aqui das línguas. Eu até poderia mostrar aqui para vocês um mapa, na verdade eu coloco aqui na tela um mapa para vocês da região, né? O que acontece? Vocês precisam perceber onde está próximo do quê, né? O que está próximo do quê? Geralmente, os locais que estão mais próximos do Vêneto têm essa influência da língua vêneta, as pessoas falam vêneto, os locais que estão mais próximos da Lombardia têm essa influência do lombardo, da língua lombarda, se fala lombardo, e obviamente as pessoas que estão mais próximas da Áustria têm mais essa característica do alemão, e aí depois a gente também tem a Suíça aí do lado, mais ou menos isso, ok? E aí a gente tem o centro, que ele é um pouco mais misturado, enfim, mas precisa saber direitinho, não quer dizer, o meu imigrante veio lá da região do sul do Tirol, ou do Trento, sei lá como vocês queiram chamar isso, então ele falava germânico? Não, não é assim. Não é assim que funciona. É preciso saber da região, da localidade. Isso não é uma regra, ok? Não é uma regra. Tem bastante línguas ali que são faladas nesse território. É importante notar essa questão, ok, pessoal? Então vamos lá para o nosso terceiro e último sobrenome, que é Zanellato. Zanellato. Esse também é um sobrenome tipicamente vêneto e, inclusive, ele, digamos que ele é irmão do meu sobrenome por parte de mãe. O meu sobrenome por parte de mãe é Zanella. Zanellato, Zanella. A gente tem bastante desses zanes, né, no Vêneto, Zanin e assim por diante. O que significa? É uma modificação de um nome próprio, tá? Zane, Zuane, que depois vem Ioane, que significa João. Ah, mas não é Giovanni? Não, Giovanni é italiano, é um nome que ele já tem essa origem, enfim, toscana, digamos assim. O Vêneto, ele parte por meio desse conceito do Zane, Zuane, Ioane, Ioan e assim por diante, tá bom? Então significa João, e é claro que nós temos depois aqui o sufixo ato, e eu já fiz leituras aí que provavelmente ele teria derivado das línguas celtas. Se não me engano, ele viria originalmente de atis, que significaria filho, né? E depois ele foi, digamos, entrando na estrutura do latim e tudo mais, e acabou virando ato, e em muitos casos deriva para ati. Então, resumindo, né, fazendo o resumo da ópera, nós teríamos o filho, ato, né? Filho de Zane, alguma coisa mais ou menos assim, tá bom? Para vocês entenderem. E obviamente eu deixo aqui para finalizar, deixo o convite de novo para você entrar no grupo do Lenguamare para receber aí notificações, notícias, você pode me encontrar lá e vir e conversar, estou aberto para isso. Eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela. 2 vídeos interessantes, obviamente, sobre cultura vêneta, língua vêneta. Não deixa de assistir também, né, esses vídeos, porque ele vai complementar aí no seu conhecimento o canal. Não é só apenas sobre sobrenomes, mas também todo o universo vêneto. Bem, nunca a me ne va o visto com e tchai tchai.